Então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. E aí, quem for entrando vai pegando, né, o conteúdo ao longo do encontro. Então, boa noite novamente, Janaína, seja bem-vinda. Andressa, Lucas, Natália. Samuel, que estudou comigo no nível um, meu colega do nível um. Muito legal te ver por aqui. Então, pessoal, hoje eu vou conduzir a aula do nosso encontro e eu vou falar sobre o TDAH na clínica psicodramática. É uma temática que eu tenho estudado, né, nos últimos tempos, a partir dos pacientes, né, que eu venho atendendo. Eu até cheguei a compartilhar que eu estou produzindo um artigo, né, falando sobre um paciente específico que chegou na terapia, né, com sintomas do TDAH, e a partir desse processo psicoterápico, a gente conseguiu, né, desenvolver um trabalho bem legal com roleplay, né, trazendo aí o desenvolvimento de habilidades, né, habilidades emocionais, habilidades comportamentais. Então, hoje a ideia é passar um pouquinho aqui para vocês desse trabalho. A Natália falou que ela é estudante, o Lucas já é psicólogo, ele estava falando, né, que já atua. Queria saber aqui quem mais já está atuando ou ainda é estudante. Eu sei que a Jana já está atuando, né? Legal. Quem mais já está atuando aí na clínica? Samuel também eu sei que já trabalha, né, atuando na clínica. Quem mais atende na psicologia clínica ou trabalha em outra área da psicologia, ou ainda está estudando. Solange eu conheço também. Tudo Oi, bem, Solange? tudo bem? Já nos Você conhecemos na imersão e alguma aula também já aqui na aula da pós. legal. Você já atua, né, Solange? Já. Uhum. Legal. E você atende algum paciente com TDAH? Ou já Não, atendeu? já chegou a mim, mas é onde eu tenho Aham. dúvidas, né, da Tá. conduta e tudo mais. Então, quando eu vi o tema, eu falei, nossa, perfeito, porque às vezes vem pessoas que já têm um Aham. diagnóstico ou que acham que tem. Ah, acho que tem Sim, TDAH, porque eu vi nos exato. critérios lá do Google que eu preencho os critérios. Uhum. Então, achei bem É. interessante estar aqui Ou para então que assistiu falar. algum vídeo, né, no Isso, TikTok, aham, nossa, bem isso também. identificou. Uhum. Acontece muito isso. Cibele também eu conheço, do Congresso. Oi, Daniel. Lembro de ti Oi, no congresso também. tudo bem? Muito bom te É, ver por aqui. coisa ótima. Uhum. Estou atendendo já na clínica, né, Aham. que estava fazendo essa pergunta. E Sim. tem pessoas com diagnóstico, tem pessoas com hipótese diagnóstica de TDAH. Uhum. E fiquei bem feliz quando eu vi do curso, assim, porque pelo psicodrama, né, procuro tá olhando para a saúde, tá olhando para as relações, né, e não só para aquilo que está, né, multiplicando Uhum. aquilo que está emperrando, mas enfim, né, como está no funcionamento da pessoa, não tem como ignorar, Exato, e acho que é um direito das pessoas, o diagnóstico delas, né, se for o caso, claro. e da gente poder estar dialogando com isso também, para não ser um bicho de sete cabeças, mas para ser algo que contribua com o nosso olhar. Então, fiquei bem feliz, Uhum. assim, de te ver aqui hoje, tô animada Uhum. para esse encontro. Que bom te ouvir, Sibeli. Muito massa essa perspectiva que você traz, porque é o que eu acredito também, né? Muito legal. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês e vocês me falam se vocês vão conseguir visualizar, por favor. Colocar em tela cheia. Perfeito.
Então, o tema da nossa aula de hoje é o TDAH na clínica psicodramática do diagnóstico à intervenção. Nós teremos uma horinha para falar sobre esse tema que é, é tão prazeroso, né, falar sobre, principalmente na perspectiva do psicodrama, porque quando nós vamos procurar, né, artigos, sejam artigos, livros, materiais que falem, né, sobre a perspectiva psicodramática no trabalho do TDAH, nós não encontramos muitos materiais, né? Eu até fiz essa busca, encontrei alguns artigos, mas que não falaram de uma forma mais detalhada, e sim deram uma pincelada, né? Então, poder construir, né, essa perspectiva do olhar psicodramático para o TDAH aqui com vocês, está sendo algo muito prazeroso, né? Porque eu acredito nisso que a Cibele falou. Acho que é um direito sim do paciente entender, né? É claro que nós não vamos rotular o paciente, esse não é o nosso objetivo, mas a gente vai precisar entender quais são as dificuldades que o TDAH está, né, ocasionando na vida desse paciente, quais são os papéis que estão bloqueados por conta do TDAH, quais são as habilidades que esse paciente não está conseguindo desenvolver, né, por conta do transtorno, por conta da condição, né? E aí, visualizando isso, nós podemos então introduzir o psicodrama, né, que tem diversas ferramentas para nos ajudar nesse processo, né, nesse trabalho de desenvolvimento, seja nas habilidades socioemocionais, né, habilidades de autorregulação emocional, porque pacientes com TDAH acabam encontrando essa dificuldade, né, de se autorregularem, né, e quando encontram estratégias para se autorregularem, são estratégias que acabam sendo estratégias desadaptativas, né? Estratégias disfuncionais, estratégias que passam essa ideia de autorregulação, mas que na verdade só está prejudicando o funcionamento mais ainda, né, da pessoa. Então, no psicodrama, a gente pode ensinar essas estratégias, essas habilidades, para que esse paciente consiga, né, trazer essa autorregulação e é um pouco disso que nós vamos falar nesse encontro hoje, né? Então, eu vou trazer aqui uma breve introdução, né, do que é o TDAH a partir do DSM-5, né? Quais são as características que indicam, né, o diagnóstico, né, do TDAH de acordo com o DSM-5. E aí nós vamos falar sobre alguns conceitos, né? E vamos também falar sobre o olhar do psicodrama para o TDAH, tá? Então lá no DSM-5 nós vamos identificar que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o DSM-5 vai falar que o déficit de atenção é um transtorno do neurodesenvolvimento com início na infância e que pode persistir na vida adulta, tá? Então, segundo o DSM-5, o TDAH é caracterizado por um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade, né? Hiperatividade barra impulsividade. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos encontrar o TDAH com hiperatividade e nós vamos encontrar também o TDAH somente, ou melhor, o TDA, né, que é o déficit de atenção. E aí, em relação a isso, o DSM-5 vai falar que o diagnóstico ele precisa ser realizado a partir de dois domínios, tá? Que é esse que nós vamos apresentar agora. Então, o primeiro domínio é a desatenção, o segundo domínio é a hiperatividade barra impulsividade, né? Então, no domínio da desatenção, existe uma dificuldade em manter o foco, existe também erros, né, que são cometidos por certos descuidos, né?
O paciente, nesse estado de desatenção, ele parece não conseguir escutar, né? Então tem esse impulso de interromper a outra pessoa. Pacientes desatentos acabam perdendo objetos com facilidade. Pacientes nesse nível de desatenção, eles também acabam evitando tarefas muito longas, né, por considerarem que essas tarefas elas são chatas, por considerarem que essas tarefas não irão trazer recompensa, né? Então, a pessoa com TDAH ou TDA, né, ela vai precisar de estímulos, né? Ela vai precisar entender que realizando aquela tarefa, ela vai ter uma recompensa, né? E muitas vezes, quando ela não encontra essa recompensa, ela vai buscar em outras questões, né? É muito comum, por exemplo, pacientes com TDAH chegarem na sessão falando, eu tinha que fazer uma tarefa tal, mas aí quando eu fui ver, eu já estava assistindo vídeos no celular, no Instagram. Por quê? Aquela tarefa ali foi a tarefa que o cérebro, né, gerou para a pessoa, que seria uma atividade de recompensa imediata, né? Então, muitos pacientes nesse nível acabam vivenciando um condicionamento dopaminérgico, né? E aí nós vamos falar de um estado dopaminérgico que acaba ocorrendo em pessoas com TDAH, onde o cérebro já está condicionado, né, a buscar tarefas que possam trazer recompensa de forma mais imediata, né? E com isso eles acabam procrastinando tarefas que eles considerem como tarefas longas, né, ou como tarefas chatas. E é aí que vai entrar a autorregulação, né, que eu falei logo no início, dessa habilidade que muitas pessoas com TDAH precisam desenvolver, né? Que é a autorregulação, a capacidade de se autorregular, né? E uma autorregulação saudável, uma autorregulação adaptativa, né? Não essa autorregulação que está condicionada a um prazer imediato, né? E aí, com isso, tem uma questão, né, que a gente precisa também trazer aqui, é que pelo fato dos pacientes com TDAH buscarem essas atividades, né, que possam gerar recompensa imediata, motivação, prazer imediato, eles podem buscar isso, né, e aí pode acontecer é, deles buscarem essa ação na pornografia, por exemplo, né? Os pacientes com TDAH que eu atendo, dois deles exerciam esse funcionamento, né? Onde eles precisavam realizar tarefas que consideravam como tarefas chatas, longas, e ao estarem diante dessas tarefas, eles acabavam recorrendo à pornografia. E aí, o que que a pornografia apresentava, né? O que que a pornografia gerava naquele momento? Ela gerava um prazer imediato, ela gerava uma recompensa imediata, né? Porém, não exercia a função adaptativa, né? Ela não gerava impulsionamento para a realização, né, da tarefa, enfim, para a conclusão da tarefa. Então, a gente precisou fazer esse trabalho, né, de desenvolver estratégias de autorregulação, né? A gente precisou fazer esse trabalho também de gestão do tempo, né? Porque muitos pacientes com TDAH, eles acabam exercendo uma visão generalizada, né? Diante dessas tarefas que eles consideram como tarefas longas, chatas, existe ali um padrão negativo que acaba sendo exercido, né? Onde eles enxergam aquilo como algo
pesado, né, como algo difícil. E aí, quando a gente introduz essas estratégias, que são simples até de gestão do tempo, ele vai entendendo que existe um meio, né, que existe um início, que existe um fim. Ele vai entendendo também que ele pode exercer um certo controle, e essa é uma necessidade, né, que pessoas com TDAH acabam apresentando bastante, né, que é essa necessidade de ter o controle, né? E aí, com essas estratégias de gestão do tempo, a gente pode, né, proporcionar essa ideia de uma tarefa sendo realizada com início, meio e fim. E aí já gera uma sensação de organização, uma sensação de controle, onde a gente pode pensar em micrometas, micropassos, porque pacientes com TDAH vão precisar, né, desses recursos. Porque a organização, né, e o planejamento é uma habilidade que eles não conseguem desenvolver com facilidade. Então, a gente vai precisar estimular isso, né, na vida cotidiana ao longo do dia. E a hiperatividade, pessoal, ela está relacionada à inquietação, à fala excessiva, à dificuldade em esperar a vez, né, o comportamento de interromper os outros, agir sem pensar. Então, o DSM-5 vai fazer, né, essas duas diferenciações, né? Então, no aspecto da desatenção, o DSM-5 vai evidenciar esses comportamentos, né, que estão mais relacionados à desatenção, e na questão da hiperatividade barra impulsividade, o DSM-5 vai evidenciar também os comportamentos que estão, né, mais relacionados a essa questão da impulsividade. E aí, quando nós estivermos nesse processo avaliativo, né, nesse processo de avaliação, a gente vai precisar entender, né, quais são os sinais que estão surgindo. Né? São sinais apenas de desatenção ou são sinais mistos, né? Tanto desatenção quanto hiperatividade, para que a gente possa, então, entender o funcionamento do paciente. E aí, ao longo desse encontro, eu vou trazer aqui algumas estratégias que podem ajudar nesse processo avaliativo, tá? Então, os principais sintomas envolvem desatenção, impulsividade, hiperatividade, né? Já falamos da desatenção, da hiperatividade e também da impulsividade, né? Então, é importante enfatizar aqui que o TDAH, né, ou o TDA é um conjunto, tá, de sintomas e sinais. E aí esse conjunto de sintomas e sinais são apresentados, né, no DSM-5 a partir, né, dessa forma, enfim, que está sendo apresentado aqui, onde o DSM-5 evidencia o que que é a desatenção e o que é a hiperatividade versus impulsividade. E é importante também a gente enfatizar que o DSM-5 fala que um dos critérios diagnósticos, né, um dos critérios de diagnóstico do TDAH é a evidência dos sintomas antes dos 12 anos de idade, tá? Então, quando você estiver diante de um paciente em que você desconfia que esse paciente tem TDAH, o histórico da infância, da adolescência desse paciente vai precisar ser evidenciado, tá? Então, a gente vai precisar entender um pouco da infância desse paciente, como é que foi a infância, como é que foi a vivência desse paciente na escola, né? A vivência desse paciente com os colegas, né, de escola, como foram os vínculos dessa criança. Então, tudo isso é algo que a gente vai precisar investigar, tá? E aí o que o DSM-5 vai falar é que esses sintomas eles precisam, né, estar presentes antes dos 12 anos e aí tem, né, uma persistência até a fase adulta, né? Então esses sintomas acompanham o sujeito, né, a pessoa até a fase adulta. E aí por isso que hoje em dia muitos adultos, né, estão aí descobrindo que sempre tiveram TDAH, né?
porque infelizmente no passado isso não era muito discutido, né? As pessoas também não tinham muito acesso como elas conseguem ter hoje, né? Então, muitas pessoas que estão conseguindo ter acesso estão descobrindo, né, que são pessoas aí com TDA ou TDAH, né? E a partir disso têm conseguido, né, buscar o tratamento adequado, psicoterapia, né, até o tratamento medicamentoso, porque em alguns casos vai ser necessário, né, uma intervenção medicamentosa. E aí nós vamos falar do olhar psicodramático para além da queixa, né? Esse é um aspecto muito importante da gente poder enfatizar, porque o psicodrama é uma abordagem de base fenomenológica, né? Ou seja, o psicodrama é uma abordagem que vai buscar o fenômeno, né? Vai buscar o que está por trás do sintoma, né? O que está por trás da dificuldade, o que está por trás desse papel que foi bloqueado, né? E aí no TDAH nós vamos fazer justamente esse processo, né? Identificar o porquê que esse paciente ele não consegue desenvolver essa habilidade da organização, ele não consegue porque ele acaba tendo, né, a ideia de que precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí, por achar que precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no final acaba não conseguindo fazer nada. Ele não consegue porque existe ali um hiperfoco, né, que acaba sendo direcionado para uma determinada tarefa, né, para uma determinada atividade. Ele não consegue por conta de uma conserva cultural que ele acabou cultivando, criando, claro, né, tendo aí o impulsionamento do transtorno, mas muitos pacientes com TDAH acabam sendo movidos também por conta das suas conservas culturais, né? Um dos pacientes com TDAH que eu atendo, ele apresentava uma ideia muito enraizada na perspectiva de que ele precisava dar conta de tudo, que ele precisava ser o melhor em tudo, que ele precisava sempre tirar 10, né? E aí, quando nós fomos investigar, né, o que estava por trás disso, nós chegamos em uma cena onde ele não teve o amor do pai, ele não teve a atenção do pai, então todas as coisas que ele fazia na infância era para ser visto por esse pai, né? Então ele criou, não, ele cresceu, né, com essa ideia de que ele precisava ser o melhor em tudo. Então, por achar que precisava ser o melhor em tudo, ele acabava assumindo muitas coisas, né? Ao mesmo tempo, muitas tarefas, atividades. E aí a gente teve também que olhar para essa crença, para essa conserva, né? E trabalhar o que que significava para ele, por exemplo, não ser suficiente, né? Ah, e aí isso surgiu, né? Isso apareceu através de uma ideia de que não dar conta significava não ser valorizado, significava não ser aceito, né? Significava não ter valor. E aí a gente precisa olhar, né, para essas conservas e poder então proporcionar, né, um espaço para que esse paciente encontre esse nível de espontaneidade, né? Porque a espontaneidade é isso, é trazer novas respostas. Então, se existe uma conserva embotada, cristalizada, o palco psicodramático vai precisar oferecer, né, para esse paciente essa espontaneidade, né, essa habilidade de trazer novas respostas. E aí, por que que o psicodrama não vai focar especificamente no sintoma? Eu trago aqui que o psicodrama ele vai nos convidar para ir além, né? Então ele nos convida a olhar para o sujeito em suas relações e não apenas para o rótulo diagnóstico. Por que que é importante olharmos apenas para o rótulo, né? Por que que é importante introduzirmos esse olhar para além da queixa?
Porque se a nossa visão estiver fixada no diagnóstico, nós vamos desconsiderar as vivências emocionais e afetivas, que é o que eu trago aqui, que acabam acompanhando o sintoma, né? Então, por exemplo, por que que o paciente com TDAH, muitas vezes, acaba buscando esse estado dopaminérgico, né? Em quais momentos ele acaba buscando esse estado dopaminérgico? É muito comum percebermos que os momentos em que ele mais busca, né, esse estado dopaminérgico são os momentos de desregulação, né? São nos momentos de ansiedade, são nos momentos de intolerância à frustração, né? E quando que isso ocorre, né? Isso ocorre em determinadas situações. Então, às vezes, esse paciente vivenciou algo, né? E a partir dessa vivência foi despertado ali essa desregulação, né? E por não conseguir se regular de uma forma adaptativa, né, de uma forma espontânea, ele acaba então encontrando, né, buscando outras formas. Então, quando a nossa visão está apenas no sintoma, né, no rótulo, a gente acaba negligenciando as experiências, né, que esse sujeito, que essa pessoa vivencia. Então, a gente vai precisar também entender o papel da escola e da família na manutenção dessa queixa, né? A gente vai precisar entender se essa pessoa ela está tendo espaço, né, para ser escutada, qual é a qualidade, na verdade, né, do vínculo que essa pessoa está inserida, né, que vínculo é esse, né? Então, tudo isso a gente vai precisar também introduzir é, nessa avaliação, porque é muito comum pacientes com TDAH terem relações ambivalentes, né? Sejam com os pais, né? Com figuras de autoridade, por exemplo. Então, esses aspectos eles são importantes na nossa avaliação para a gente entender esse funcionamento, tá? E aí, uma frase que eu trago aqui é que o psicodrama permite colocar em cena o sofrimento, oferecendo espaço para que o paciente se reconheça e se reorganize emocionalmente, ao invés de ser apenas enquadrado num transtorno. E aí eu já falei, né, que o TDAH ele pode trazer alguns bloqueios, né, bloqueios em alguns papéis sociais, né, então eu evidencio aqui que o TDAH, né, o que observamos no TDAH não é só distração, mas uma dificuldade de estar presente, consciente na ação. Existe uma incapacidade de sustentar uma resposta espontânea por tempo suficiente. Existe também uma falta de recursos internos para reorganizar o papel diante de imprevistos, né? E aí eu falo que a impulsividade não é só agir sem pensar, mas é uma tentativa desesperada de restaurar o movimento em um psiquismo que não consegue organizar a ação. E aí a reflexão que eu trago é da gente poder fazer esse questionamento diante desse paciente, né? Quando nós estivermos com esse paciente, o que precisa ser aquecido para que esse paciente volte a criar, né? Então, qual é o papel que precisa ser aquecido? Qual é a habilidade que precisa ser aquecida para que ele volte, né, a criar, para que ele encontre esse estado espontâneo e criativo? E aí eu já falei dos impactos, né, dos impactos nos papéis sociais. Então, existe um impacto no papel de aluno, no papel de filho, amigo, trabalhador, né? Pacientes com TDAH, por exemplo, no papel de amigo, eles podem exercer esse comportamento, né, de interrupções, impaciência e até dificuldade em manter vínculos, tá? Por conta dessa questão da hiperatividade, não, do hiperfoco.
por estarem tão focados, né, nas coisas que eles consideram que precisam fazer, né, ou por não encontrarem até motivação para tomarem, né, essa ação de procurarem os amigos, de procurar os amigos, né, eles acabam vivenciando esse distanciamento, né, essa dificuldade em manter esses vínculos. E aí no trabalho podem ocorrer atrasos, tarefas incompletas, respostas abruptas, perda de prazo, né? E aí eu falo que no psicodrama nós vamos explorar esses papéis com o paciente, trazendo à cena os conflitos e os ensaios possíveis de forma mais satisfatórias de estar no mundo. Uma técnica aqui do psicodrama, pessoal, que eu trago para ajudar nesse psicodiagnóstico, como nós falamos anteriormente, né? No psicodrama, então, nós vamos trabalhar as cenas internas, né? Ou seja, nós vamos trabalhar o que está por trás desse sofrimento, o que está por trás dessa ausência de habilidade, ajudando o paciente, então, né, a introduzir essas habilidades. E aí Costa vai falar que o trabalho psicodramático com o paciente precisa envolver o que ela chama de drama interno, onde as cenas internas, inconscientes, que guiam a forma como o sujeito atua socialmente, possam ser trazidas à cena, externalizadas, revividas, ressignificadas e levadas em conta. O que que a autora está querendo dizer? Ela está querendo dizer que nada fica fora desse aspecto avaliativo. Então, o aspecto social, o aspecto relacional precisam, né, estar inclusos nesse processo avaliativo, investigativo. E aí, isso aqui é importante também da gente falar dos papéis, da função, né, diagnóstica dos papéis. Então, eu trago aqui a hipertrofia, a ausência e bloqueios. A hipertrofia está relacionada à hiperatividade, né? A ausência está relacionada ao déficit, né, propriamente dito, ao déficit de organização, de atenção, né? E os bloqueios são as consequências que esses déficits, né, acabam proporcionando, acabam causando nesses papéis, né? Então eu trago aqui os papéis hipertrofiados. Então nós temos o papel de falador, agitador, o bufão da turma, os papéis, né, bloqueados, os possíveis papéis bloqueados. Esse paciente pode, enfim, encontrar um bloqueio no papel de organizador, ou um bloqueio no papel de ouvinte, um bloqueio no papel do cuidador de si mesmo, né? Que é um sintoma que acontece muito em pacientes com TDAH, de não conseguirem introduzir o cuidado para si mesmos, né? E por último, papéis ausentes, no caso, o filho confiável, o trabalhador produtivo, né, vivenciando aí essa sensação de inadequação. E aí nós vamos falar do átomo social como instrumento de escuta e diagnóstico. O átomo social eu evidencio como uma técnica, né, que pode ser utilizada nesse processo do psicodiagnóstico. Como eu trabalho de forma online, eu costumo realizar o átomo com a ajuda do Canva, né? Então, como é que eu realizo o átomo? Eu compartilho a tela com o paciente e aí eu apresento algumas figurinhas, né? Enfim, alguns emojis, e peço para ele escolher, né, uma figura, um personagem que possa representá-lo. E aí eu coloco então, né, o personagem ali no centro da página do Canva. E aí vou pedindo para que ele possa ir nomeando outras pessoas, né, que fazem parte do convívio social, do convívio relacional dele, né? E aí esse átomo ele é mais voltado para entender quais são as relações
que regulam esse paciente com TDAH, que desregulam esse paciente, né? E aí eu trouxe até aqui alguns exemplos, né? Então, em pacientes com TDAH, o átomo pode revelar relações ambivalentes com figuras de autoridade, pais, professores, pode revelar aí vínculos instáveis, né? Ou excessivamente distantes ou próximos, e pode revelar também uma dificuldade de perceber os próprios afetos ou dos outros, tá? Então, vocês podem, por exemplo, realizar o átomo dessa forma, né? Pedindo ali para o paciente indicar as pessoas que fazem parte do núcleo relacional dele, e aí a gente vai introduzindo algumas perguntas. Ah, qual é a pessoa que proporciona autorregulação, né? Para você. Ah, identifique essa pessoa e aproxime essa pessoa, né, de você. Coloque essa pessoa em um nível que possa determinar se ela está distante ou próxima, né? Qual é a pessoa que te desregula, né? Coloque essa pessoa próxima ou distante, indicando, né, o nível de aproximação ou não que ela se encontra atualmente na sua relação, na sua vida. E aí eu trouxe até aqui um exemplo, né, de aplicação do átomo, que algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta é: com quem você se sente bem? Né? Aproxime ou afaste essa pessoa de você, né? Colocando-a em um nível, né, em que você considere que ela, enfim, te proporciona bem-estar ou não, né? Quem te irrita, quem te distrai, com quem você se organiza. A gente pode fazer também o átomo voltado para os sintomas, tá? Para a gente poder identificar os padrões de comportamentos que se apresentam. Então, no atendimento online, o que que a gente pode fazer? Você compartilha ali a tela com o paciente ou você pede para ele anotar mesmo, né, no papel, enfim, ele em casa, né, no ambiente que ele estiver, ou se você estiver no atendimento presencial, você pode fornecer um papel e uma caneta para que ele possa, então, realizar esse preenchimento. E aí, como é que a gente pode fazer o átomo direcionado para os sintomas, né, para a identificação dos padrões do TDAH? Vamos supor que o paciente chegou na terapia relatando uma dificuldade de organização. O que que a gente pode fazer? A gente vai pedir para o paciente, né, colocar nesse átomo os dias da semana, né? Então ele vai se colocar no centro e ao redor ele vai colocar os dias da semana, os 7 dias da semana, segunda, terça, quarta e por aí vai. E aí a gente vai pedir para ele colocar, né, de acordo com cada dia, os horários em que ele mais percebe essa desorganização no dia, naquele dia específico, tá? Então ele pode, sei lá, colocar na segunda-feira 2 horários, na terça-feira mais 2 horários, em outros dias, né? Enfim, ele pode especificar mais de 2 horários, né, em que isso acontece. E aí, após essa identificação, o que vocês podem tentar, né, entender com esse paciente é o que acontece antes, durante e depois, né? E aí a gente pode fazer uma dramatização mesmo, né, com esse paciente. Então tá, você colocou aqui 8 horas da manhã, né, na segunda-feira. Então vamos voltar lá na segunda-feira, né, um pouco antes das 8 horas. É, expresse aqui pra gente, né, apresente aqui pra gente como você estava antes das 8 horas. E aí ele vai, né, dramatizando, etc e tal. E aí a gente pode fazer isso com todos os horários, né, e com todos os dias da semana, justamente para a gente entender a repetição desses padrões, né? E aí é uma linguagem muito TCC, né?
Eu sei, mas é porque eu trabalho também com a TCC, mas com o átomo a gente pode também utilizá-lo, né, para trazer essa identificação dos padrões que mais se repetem. E aí tem aqui algumas perguntas terapêuticas, né, para análise mesmo, quais vínculos o estabilizam ou desorganizam, e aí isso aqui é uma análise mesmo que a gente pode utilizar nesse processo do diagnóstico, né, onde nós vamos tentar entender que vínculos são esses que estão estabilizando, que estão desorganizando, né, como ele se percebe nos papéis atribuídos. E aí esse átomo pode também ser realizado trazendo esses papéis sociais, tá? O papel de trabalhador, o papel de filho, amigo, enfim, aluno. E aí a última pergunta que eu coloquei é: há alguém que exerça a função reguladora, protetora ou geradora de caos, né? Outras técnicas, pessoal, para a realização desse psicodiagnóstico. Essa identificação dos padrões que eu falei, ela pode ser evidenciada também na entrevista dramatizada, né? Então, o paciente é convidado a dramatizar momentos de sua vida. Então, a gente pode convidar esse paciente a dramatizar os momentos de desorganização, os momentos de impulsividade, justamente para entendermos o porquê que esse comportamento foi introduzido de impulsividade, né? Como ele estava antes da reprodução desse comportamento, né? Qual foi o objetivo da introdução desse comportamento. Então, na entrevista dramatizada, a gente pode também trazer essa identificação, onde nós vamos conversar, né, com a dificuldade. O paciente relatou uma dificuldade de organização para além do átomo social. A gente pode então introduzir o seguinte: olha, vamos então conversar com essa desorganização. Se essa desorganização estivesse sentada aqui agora, como é que ela estaria olhando para mim, para você? Qual seria a expressão corporal que ela estaria fazendo? Né? Aí o paciente vai falar, né, qual seria a expressão e etc. E aí a gente pega e fala, então assuma essa postura, assuma essa expressão, justamente para que a gente possa aquecer o paciente nesse papel. E aí a gente vai realizando a entrevista. Desorganização, há quanto tempo você está na vida do fulano? Em quais momentos do dia você mais aparece para o fulano? Né? O que que você impede do fulano deixar de fazer? O que que você está fazendo na vida do fulano? Né? Quais são as coisas que você não está deixando o fulano realizar? Enfim, essas perguntas para que a gente possa entender, né, como está sendo aí todo esse funcionamento. E aí eu falo que nessa técnica da entrevista dramatizada, é, essa técnica ela vai permitir com que o paciente identifique, né, esses padrões que mais se repetem, né, possíveis afetos que estão sendo mobilizados também, né, e os possíveis papéis que estão sendo ocupados ou os possíveis papéis que estão sendo bloqueados. E aí eu até trouxe aqui, né, um exemplo também dessa entrevista dramatizada. Mostre como foi seu primeiro dia de aula. Alguma coisa nesse sentido. Claro que tem que ter um contexto, né, como eu falei aqui anteriormente, de como essa entrevista pode ser realizada, mas existem aí várias possibilidades, né, que a gente pode utilizar para introduzir a técnica. Então, eu trago a sociometria, né, como uma técnica para investigar os vínculos afetivos, as escolhas, as rejeições, os lugares subjetivos no grupo, né? Então, na sociometria, nós vamos observar como o paciente se percebe nessas relações.
tá? Sejam relações escolares ou sociais. Então, a gente pode trazer, por exemplo, a cena dele na escola, né? Pedindo para que ele interprete o papel da professora, para a gente entender, né, essa relação, né? Pedindo também para que ele interprete o papel dos amigos, dos colegas, né, da escola, do trabalho, enfim. E aí, a partir dessa inversão de papéis, a gente vai captando, né, algumas informações dessas relações, né, sejam familiares, escolares ou sociais. A cena repetitiva, que é essa cena, né, que traz aí também o aspecto da entrevista dramatizada, e um pouco do que eu falei também no átomo social. Então, basicamente, nessa técnica, nós vamos pedir para que o paciente possa representar uma situação que acaba se repetindo constantemente, né? Ah, então, por exemplo, um dos pacientes que eu atendo que tem TDAH, ele chegou na terapia falando que queria conseguir um trabalho, né? Queria conseguir arrumar um trabalho. Ele já estava aí no último ano da faculdade, não tinha conseguido estágio e nenhum trabalho na área dele. E aí ele falava, né, que não tinha as habilidades necessárias de comunicação e etc. Ele já chegou com o diagnóstico, né, do TDAH. E aí a gente foi então trabalhando através dessa cena repetitiva o que que acontecia nos processos seletivos que ele participava, né? E uma cena muito presente, né, que foi evidenciada, foi a cena do momento em que o entrevistador perguntava, né, o porquê que deveriam contratá-lo, né? Teve esse momento do porquê deveriam contratá-lo e quando o entrevistador pedia para que ele falasse sobre ele. Ele sempre travava nessas perguntas. E aí, através dessa cena repetitiva, nós identificamos esse padrão e introduzimos então o roleplay, trazendo essa entrevista. Então, foi montado todo um cenário ali, virtual, e aí nós fomos trabalhando então, né, essa habilidade, né? Onde eu fui introduzindo a técnica do espelho para ele se auto-observar. E aí, como é que eu fiz a técnica do espelho? Justamente para fazer com que ele percebesse, né, o padrão que estava sendo evidenciado ali. Como o nosso atendimento foi online, né, era realizado de forma online, eu pedi para que ele gravasse todas as perguntas que ele ia respondendo, né? Gravasse no WhatsApp. E aí depois, né, eu pedi para que ele ouvisse, né? E aí fui perguntando o quanto ele estava satisfeito com aquelas respostas, né, etc e tal. E aí ele falou, não, não estou satisfeito, né? Eu poderia ter falado de tal forma, ou eu poderia ter feito de tal forma. Aí eu falei, tá, nós vamos refazer a cena, mas antes eu vou reproduzir a forma com que você estava falando. Então eu vou ser o seu espelho. E aí toda a expressão que ele realizou no momento da resposta, no momento em que ele estava respondendo, eu também reproduzi. Então, ele, por exemplo, mexia muito as mãos, né? Eu fiz isso também. Ele ficava olhando para os lados, eu também reproduzia esse comportamento, né? E aí, no final, eu perguntei para ele como ele estava se sentindo, ouvindo, né, as respostas novamente que ele deu e me vendo fazer o que ele estava fazendo no momento em que ele estava respondendo as perguntas. E aí ele foi, pegou e falou: não, não foi legal. Eu posso fazer melhor. Aí a gente refez então, né? Então vamos tentar. Que melhor é esse? O que que você então falaria na pergunta tal?
né? O que que você traria de diferente na pergunta tal? E assim a gente foi montando essa cena, né? Então, para o diagnóstico, né, a gente pode utilizar o átomo social, a gente pode utilizar a entrevista dramatizada, a sociometria, a cena repetitiva, os jogos de papéis espontâneos, né? É, e aí, nos jogos de papéis espontâneos, a gente pode utilizar esses recursos como recursos para trabalhar também as habilidades, tá? As habilidades socioemocionais. E aí eu já até falei um pouco aqui das estratégias, né, de intervenção. Uma hora é bem pouco para poder falar sobre tudo, mas uma das técnicas de intervenção que eu trouxe aqui, depois até eu posso compartilhar com vocês os slides, é a técnica do espelho, que foi o exemplo que eu acabei de falar, né? E por que que é importante utilizar o espelho com pacientes com TDAH? Porque essa técnica ela vai ajudar o paciente a se ver em ação e refletir sobre os efeitos de seus comportamentos impulsivos ou desorganizados. Ela pode gerar insights, né, sobre como é percebido pelos outros, né, pelos outros. O próprio solilóquio também, né, que a gente pode introduzir durante a dramatização, né, onde no decorrer da dramatização, a gente pede então para o paciente pensar alto, né? Eu gosto muito de utilizar o soliloquio também, logo após que eu faço uma pergunta para o paciente e eu percebo que ele traz, né, resposta do tipo, ah, não sei, ou, enfim, não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, né? Algo do tipo. Aí eu falo, não precisa explicar muito bem, só pensa alto, só fale alto. O que vier aí na sua cabeça, expresse, coloque para fora. E aí é muito interessante porque às vezes a pessoa acha que é algo completamente desconexo, né? Mas que aquilo ali acaba conduzindo, né, para um trabalho mais profundo, né? Isso costuma acontecer muito. O duplo, que é falar pelo paciente, né? Dar voz. Então, o terapeuta se posiciona ao lado do paciente, né? O duplo no atendimento presencial e verbaliza possíveis pensamentos ou emoções não ditas, né? O duplo, com esse paciente que buscou a terapia com TDAH, né? Que não conseguia conseguir emprego, os duplos que eu utilizava com ele eram os seguintes: não estou conseguindo arrumar nenhum emprego. Eu não estou conseguindo porque eu sou insuficiente. Eu sou burro, por isso que eu não estou conseguindo. Eu não tenho nenhuma habilidade, por isso que eu não estou conseguindo arrumar nada. E aí isso foi fazendo muito sentido, né? Porque eu perguntava para ele se fazia sentido, etc. E aí ele ia confirmando. As coisas que não faziam sentido, eu falava então, perguntava então para ele, o que que você gostaria então de falar, né? O que que você complementaria a partir disso que foi falado? A gente pode também trazer aí essa perspectiva no duplo, né? Quando o paciente fala que não é aquilo. A projeção do futuro, muito interessante também para ajudar pacientes com TDAH, porque aí a gente pode trabalhar a questão da organização, né? Trazendo para essa projeção quais são os comportamentos que ele precisa reforçar para conseguir se organizar, quais são as estratégias que ele precisa reforçar para conseguir se reorganizar. Então, a projeção do futuro pode funcionar bastante nesse quesito, porque aí a gente pode fazer mesmo um passo a passo, meio que um passo a passo, né? Então, trazendo a ideia dos micropassos, micrometas. Então, no primeiro passo, se eu fizer tal coisa, eu vou conseguir me organizar, né?
e isso vai me ajudar com tal tarefa, com tal atividade. A gente pode seguir esse modelo. E o roleplay, que eu já falei, que vai trabalhar essa questão do desenvolvimento do papel, né, do desenvolvimento das habilidades. É de fato colocar o paciente para reviver, né, revivenciar a cena e a partir dessa nova representação estimular o paciente a trazer novos comportamentos, né? Tá, você nessa cena reproduziu o comportamento tal e você considerou como um comportamento que não foi saudável. Então, o que que você poderia fazer, né? O que que você consideraria como saudável para esse momento, né? Ou como você gostaria de ter falado com a sua namorada, com a sua mãe. Vamos dramatizar essa cena e vamos treinar a forma que você gostaria de falar. A inversão de papéis, que foi o que eu falei anteriormente. A cadeira vazia, a gente vai trabalhar com a cadeira vazia para introduzir a autorregulação, onde a gente põe aí o paciente, né, para conversar com a impulsividade, para conversar com a frustração, e para conversar também com esse lado mais espontâneo, onde esse lado mais espontâneo possa então trazer respostas, né, para esse sentimento de frustração, para esse sentimento de inadequação. E aí essas são as principais técnicas para serem utilizadas na intervenção: projeção do futuro, inversão de papéis, cadeira vazia. E finalizamos. Tive que correr um pouquinho. Eu sei muito conteúdo para pouco tempo, mas eu quis trazer aqui as principais ferramentas, né, que a gente pode utilizar com esses pacientes com TDAH. E é importante enfatizar que essas técnicas, né, de psicodiagnóstico, essas técnicas que podem ser utilizadas no psicodiagnóstico, são técnicas complementares, tá? A gente precisa aí de outros instrumentos, né, para realizar essa avaliação. Na própria terapia cognitivo-comportamental, nós vamos fazer a utilização de algumas escalas, inventários. Eu utilizo, então eu faço esse complemento, né? Então, a partir do que o paciente respondeu nos inventários, nas escalas, eu vou introduzindo então as técnicas do psicodrama para trazer essa hipótese, né? E essa assertividade. Mas é possível trabalhar com psicodrama e o TDAH. E esse é o meu Instagram, para quem quiser me seguir. Eu sei que a gente passou 3 minutinhos, mas vamos abrir aqui um momento para o compartilhamento, para um momento de dúvidas também que vocês tiverem. E depois eu posso também passar conteúdo para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguma crítica? Eu tenho uma pergunta. Sim. Ali na técnica do espelho, é comum o Aham. paciente demonstrar vergonha pela forma como está se expressando? Uhum. Sim. É comum, né? Mas eu gosto sempre de direcionar o paciente no sentido de sempre informá-lo o que que nós vamos fazer, tá? Então, antes de realizar as técnicas, eu falo para o paciente: olha, nós vamos fazer uma técnica tal, né? E como é que é essa técnica? Eu vou reproduzir o que você acabou de reproduzir aqui para gente, tá? Então, não fique com vergonha, não fique com receio.
É simplesmente uma técnica que nós vamos fazer aqui agora. Mas é comum, sim, alguns pacientes demonstrarem vergonha. E aí, quando eu percebo uma certa trava do paciente em algumas técnicas, eu assumo o papel dele, né? Enfim. E aí eu peço para que ele me complemente, né? Então a gente vai construindo também de uma forma colaborativa. Mais alguém? Dúvida eu não tenho, Dani, mas é igual Ah, o que Jana falou, né? Só elogios, ou seja, é muito bacana de ver como você sistematizou, né, os seus atendimentos e como você linkou tão bem, né, o TDAH com o psicodrama. E eu acho que esse seu trabalho mostra a riqueza que o psicodrama tem, né? Às vezes a gente diz o que fazer com uma pessoa, né, com déficit de atenção e hiperatividade. Olha, inúmeras possibilidades que a gente tem para poder trabalhar, né, terapeuticamente, desenvolver algumas habilidades, a psicoterapia, né? Então, parabéns, Dani. É fantástico esse seu trabalho. Parabéns. Eu, obrigado. che- eu cheguei bem tarde, porque eu atendo no horário das 18, aí eu consegui terminar antes, então eu vim, na verdade, prestigiar, né? E aí você, Daniel, o grupo, e vi o finalzinho, então, né, eu não tenho, eu quero ver se depois eu consigo ver a gravação, mas entendo Uhum. que é bem importante, né, poder ter essa sistematização aí. Então, agradeço, apesar do pouquinho que eu vi. Obrigada. Que bom que você conseguiu entrar, Andréia. Muito legal, pessoal. Sim. Eu queria, eu queria fazer uma foto. Para o pessoal que é aluno da Viver, eu coloquei a lista de presença, tá? No chat. Vou disponibilizar os slides, Tamires, tá? Vou fazer uma foto então, pessoal. Tirar aí. Um, dois, três. Linda, legal. Oi, Lu. Então, pessoal, é isso. Muito bom esse momento aqui com vocês. Dia 4 de agosto nós teremos outro encontro com a professora Gabriela Vidal, tá? Ela vai falar aí do trabalho dela com psicodrama, que é muito massa também. E nos vemos então no dia 4 de agosto, tá? Às 18 horas, tá bem? Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, boa semana. Tchau, Boa gente.